Ok, então, boa noite a todos, sejam super bem-vindos. Essa palestra, ela faz parte do quarto Encontro Nacional de Alunos Suzuki de Piano, organizado pela Clavier Educação Musical, que é o Centro Suzuki de São Bernardo do Campo. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês. O encontro está super gostoso, acontecendo desde ontem de manhã. A gente vê os alunos de todas as idades aí super motivados, participando de lindas aulas. E eu já quero desde já, a gente vai falar um pouco sobre prática em casa, quero desde já dar os parabéns para muitos pais e muitas mães que estão participando agora da palestra, que estão participando do encontro, porque a gente vê que tem muitas práticas que estão funcionando graças a vocês. Então a gente espera que a palestra de hoje possa ajudar todos vocês com mais ideias, com mais dicas e alguns que estão de repente começando aí no método a entender um pouquinho mais o processo. Né? Então vamos lá. Para a fala de hoje eu me baseei claro, muito na experiência de 32 anos de escola e também desses últimos anos de método Suzuki, desde 2015 a gente trabalha com método Suzuki aqui. E também nesses dois livros que a gente coloca aqui e que eu posso passar depois para quem está participando do encontro ou para os alunos da Clavier, que estão convidados aí também na palestra, eu posso passar depois para vocês por WhatsApp os nomes direitinho dos livros, caso vocês queiram, mas está aqui registrado para quem quiser. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que a natureza dos estudos não é a mesma que a natureza das crianças. Pensando em crianças até começo de adolescência, ali, às vezes até final de adolescência, enfim. Primeira coisa, as crianças, quando eu falo crianças, tá, gente, em geral, não só as crianças. Vou falar crianças, vou usar esse termo aqui, mas se referindo ao geral. De uma maneira geral, eles gostam muito de tocar os instrumentos, mas não gostam de praticar. Porque, vamos ser sinceros, praticar é uma coisa um pouco chata, é a parte chata do processo. Mas tocar é muito gostoso. Ninguém nega isso. Os músicos profissionais, se vocês forem perguntar, também vão achar que tocar é muito mais legal do que praticar. Mas a gente não toca bem se a gente não praticar. Então, uma coisa precisa da outra. Só que para as crianças, dependendo da idade, dependendo do amadurecimento, isso não é muito claro. E aí, se a gente deixa um pouco por conta deles, a tendência é fugir dessa parte, é pular essa parte da prática. Então, não é porque eles não queiram ou porque eles não gostam, é porque realmente não faz parte da natureza deles. Então, quando a gente chama para vir praticar em horários aleatórios, por exemplo, tô lá brincando, agora vamos praticar, tirar do meio da brincadeira, ou tá assistindo um desenho super legal, você vai lá e tira do meio do desenho super legal. A criança não vai querer praticar. Né? É super natural que isso não vai acontecer. E aí, às vezes, o que eu vejo é que muitos pais se estressam em relação a isso, porque falam, mas eu chamei 5 vezes no dia e não veio praticar. Então, eu ouço muito isso acontecer aqui na escola, com os meus alunos. Hoje menos do que antes, com as orientações que a gente vai dando, os pais vão entendendo um pouco. Então, hoje eu escuto muito menos do que no passado. Mas isso de fato acontece. Né? Então, é muito importante que a gente programe o tempo, programe um horário. A gente vai falar ali na frente, daqui a pouquinho, sobre a rotina de estudo, a importância disso. Mas é legal a gente já ter claro, desde agora, no começo da nossa fala, que não dá para tirar as crianças no meio de uma outra atividade que ela esteja comprometida ali se ela não souber antes. Outra coisa que vai contra a natureza das crianças, elas não entendem muito bem o objetivo, é as repetições necessárias para a gente atingir bons resultados. A criança não entende por que ela tem que repetir tantas vezes. Então, se de fato ela tem que repetir tantas vezes, que seja divertido, que faça algum sentido para as crianças. Né? A repetição só vai ser feita muitas vezes se ela for legal. Né? Se a prática for legal, ela vai fazer. Então, o que a gente tem que perguntar para nós mesmos enquanto pais? Falo nós, eu também, né? Hoje meus filhos são grandes, mas vivenciei tudo isso que vocês pais vivenciam. Então, como que a gente faz para motivar? Né? Qual que é a fonte primária de motivação? No início são vocês pais, depois a gente vai buscando outras coisas. Então, se a gente observar essa menininha, minha aluninha de flauta doce, por exemplo, ela aqui talvez a imagem fique um pouco pequena,
Mas ela montou uma pizzaria, então aqui tem a pizza, tem o recheio da pizza em cima, então ela montou o restaurante dela para tocar ao vivo no restaurante. Então foi a prática, a maneira como a mãe encontrou nesse dia, sabiamente, para que a menina praticasse, porque ela não estava com vontade de praticar. Opa, então vamos buscar uma alternativa. E pronto, foi divertido, ela tocou, me mandou vídeo, me mandou foto, e para quem não queria praticar, depois não queria parar. Né? O que também é algo muito comum. As crianças não querem ir para a prática, mas depois que estão praticando, se a coisa é divertida, eles não querem parar. Como tomar banho, né, gente? Alguém já vivenciou isso com os filhos? Ah, não quero tomar banho, não quero tomar banho. Agora sai do banho, menino, já deu, vamos sair do banho. Mais ou menos isso. Né? Por outro lado, né, mesmo a natureza dos estudos sendo um pouco diferente da natureza das crianças, o que a gente ensina quando a gente insiste em cumprir, desculpa, com esses compromissos, né, com essa rotina diária? O que a gente está ensinando? Eu acho que é algo para a vida, né? Como escovar os dentes. A criança também não quer escovar os dentes quando ela é pequena, mas isso passa a fazer parte de uma rotina diária. E com o tempo ela passa a fazer isso de uma forma natural e entende que faz parte. Né? Aqui também, né? Se a gente consegue estabelecer uma rotina, a criança vai entender que faz parte. Né? E qual é a importância da gente cumprir com os compromissos e cumprir com as rotinas na nossa vida em geral, não só na nossa vida musical. Né? Então, isso é o que a gente precisa se preocupar e estar atentos. Muito importante, assistam às aulas dos seus filhos. Então, o primeiro passo para que o estudo dê certo em casa, que a prática dê certo em casa, é os pais assistirem às aulas. Com a ajuda dos pais, o progresso tende a ser muito mais rápido do que quando os pais não estão presentes. Isso independente, quase independente da idade. Vou falar um pouquinho sobre isso depois. Quando os pais conseguem estabelecer uma cumplicidade com os filhos, as chances do processo todo, do processo completo, dar certo é muito maior do que quando os pais não têm essa cumplicidade, né? Às vezes a criança meio que tem que fazer sozinha, ou o adolescente tem que fazer sozinho, e às vezes eles não veem o apoio dos pais como eles gostariam que tivessem, e muitas pessoas acabam desistindo da música ou desistem porque fracassam, né? Uma coisa é consequência, normalmente é consequência da outra. Isso muitas vezes porque os pais estão ocupados, porque estão indiferentes com o processo, acabam não se envolvendo muito com os estudos. Quando eu dava aula em escola regular, era muito comum eu escutar que a criança chegava, eu não estudei porque a minha mãe não gosta que eu estudo porque faz barulho. Né? Porque eu trabalhava um pouco com flauta doce no colégio, e era muito comum escutar isso. A minha mãe não gosta que eu faça barulho. Então, poxa, né, é muito triste para a criança estar tentando fazer música e a mãe chamar de barulho e ainda dizer não vai fazer isso aqui. Então, quando os pais são indiferentes, realmente a chance de dar errado é muito grande. E a frustração que fica na criança, né? Não sei se vocês conhecem alguém, acredito que não, talvez, que procura aula para os filhos porque fala, nossa, eu quis fazer isso quando eu era pequena e não consegui. Vocês conhecem algum caso assim? Talvez sim, talvez não, enfim, eu conheço vários, infelizmente, né, que vão não servir para coisa, e frustrados, porque não conseguiram, não tinha talento. Quem assistiu a palestra da Bia ontem, percebeu que a gente não precisa ter talento, né, o que o Suzuki dizia. Enfim. Algumas coisas são muito difíceis das crianças perceberem sozinhas, né? Isso mesmo os alunos maiores, às vezes até mesmo nós adultos. Eu de vez em quando gostaria de ter alguém do meu lado assim, enquanto eu estou praticando, para dizer, teu ombro tá ok, ou você tá um pouquinho torta aqui, ou tua mão não fez o movimento que precisava fazer, né? Então quando a gente fica sozinho é muito mais difícil de perceber algumas coisas do que quando tem alguém ajudando, né? Então, mesmo os maiores, é muito legal se os pais podem estar presentes. E aí a gente cai em algo que também é muito comum de acontecer, que os pais não músicos muitas vezes pensam que eles não podem ajudar. Né? Eles falam, mas eu não entendo nada, como é que eu vou ajudar? Não vai dar certo. Um engano muito grande. Né? Os pais podem ajudar sim, porque os pais acabam aprendendo um pouquinho junto com o processo e ajudam muito, muito, sim, efetivamente. Basta querer estar com vontade e estar disposto a aprender.
E aí, por outro lado, os pais músicos, né, que pensam que, ah, nossa, super posso ajudar, tal, tem que tomar um cuidado muito grande para não reproduzir a maneira como a qual eles aprenderam. Porque é uma tendência, né? Eu aprendi dessa maneira, eu quero que eu vou ensinar dessa maneira, eu quero reproduzir dessa maneira. Então, muitas vezes na aula ou na prática em casa, esses pais acabam trazendo um pouco dessa maneira que é um pouco diferente, né? Então, os pais que sabem um pouco de música, que aprenderam por um outro método, cuidado, tá bom? Se interem do processo para fazerem direitinho. Vocês podem ajudar muito, porque vocês já têm um ambiente muito rico em casa. Então, aproveitem isso para poder, de fato, ajudar os filhos de vocês. Ainda em relação a assistir às aulas, a gente pensa assim, ah, para as crianças pequenas sim, é muito importante, vai assistir aula, vai ajudar de fato em casa. A gente está, por exemplo, no evento, para quem não está participando, ou para quem não, claro, cada um está em suas aulas aí, a gente tem uma linda aluninha de 3 anos que a mãe ali é tudo. Né? Se a mãe não tiver junto, nada vai acontecer, porque ela tem 3 anos. Só que se vocês assistirem o recital de encerramento amanhã e verem essa criança de 3 anos tocando, vocês vão entender que de fato todos são capazes, que de fato a participação dos pais é fundamental. Essa criança nasceu com um dom especial? Não, ela tem um ambiente muito rico, ela tem uma mãe super presente que ajuda ela a se desenvolver muito bem. Então, essa é a questão. Nos alunos maiores, os pais podem ter essa cumplicidade de que eu falei no começo, né? Criar um assunto em comum a mais, que é a música, então falar a mesma linguagem, né? E podem também aproveitar a aula para fazer as anotações, porque o aluno ganha tempo. Se os pais anotam, ele não precisa parar e esperar entre uma peça e outra para anotar tudo que ele precisa praticar em casa e o como ele precisa praticar em casa. E mais uma coisa aqui em relação a isso, a essa cumplicidade, é muito bacana porque os alunos que crescem nesse ambiente junto com os pais tendem a ter um relacionamento com os pais muito mais próximo durante a adolescência, que é a fase que os adolescentes tendem a se afastar um pouquinho, né, a rejeitar um pouquinho a presença dos pais. Claro, não vou dizer que não vai ter conflito nenhum, isso sempre vai ter. Né? Isso faz parte do desenvolvimento dos conflitos adolescentes com os pais. Mas a tendência é que sejam menores, é que vocês sejam mais amigos no dia a dia. Então aproveitem a oportunidade, pais, aproveitem isso, né? Usufruam disso. Eu preciso interromper um segundinho, por favor, porque eu preciso pôr na tomada, é muito rápido. Ok, desculpa, é que eu cheguei correndo das aulas do ENASP e vim direto para dar a palestra. Não deu tempo, na verdade, não deu tempo nem de pensar em colocar na tomada. Enfim, continuando. Nas aulas, observem as aulas em silêncio. Às vezes, os comentários que os pais fazem, a criança está tocando e aí, sei lá, a criança está tocando e para pensar qual nota é a próxima, parou, enroscou um pouquinho ali, o pai vai dar a resposta, ou faz algum outro tipo de comentário. Isso pode distrair e pode até comprometer o pensamento da criança mesmo, né? Você dá uma resposta pronta. Em uma outra ocasião a gente pode conversar sobre isso, sobre dar respostas prontas, que não é legal. Nós, professores Suzuki, a tendência é fazer os alunos pensarem por eles, desenvolver uma autonomia. Se a gente dá uma resposta pronta, a gente mata o processo por aí. Então, deixem as crianças pensarem. Né? Mas isso é uma parte, né? Um parênteses. Voltando ali, falem na aula só o que for necessário mesmo. Né? Claro que se vocês tiverem perguntas, vocês têm que reservar um tempinho, avisem o professor, no final da aula eu tenho alguma pergunta, ou se for alguma pergunta momentânea, né? Sinaliza para o professor que você tem uma pergunta para fazer. Ainda em relação também a... Nossa, ainda em relação também ficou feio, desculpa, gente. Mas em relação a essa coisa de interromper o professor, de você dar uma resposta, ou, por exemplo, a criança não está se comportando tão bem, e os pais repreendem durante a aula individual, por exemplo, isso é um pouco complicado, porque a voz dos pais sempre vai ser mais forte do que a voz do professor. Afinal de contas, é com vocês que eles convivem desde antes do nascimento. Então, entre ouvir o que um pai e uma mãe têm a dizer, entre ouvir o que o professor tem a dizer, a voz primeira é a do pai. E se o pai responde pelo professor,
Se o pai repreende no lugar do professor, se o pai e a mãe corrige no lugar do professor, não deu a chance para o professor fazer isso, qual é o sentimento da criança? Ah, meu pai e a minha mãe não confiam no professor, então eu também não vou confiar. Né? Se o professor falou e o pai e a mãe tiveram que repetir o que o professor falou, ou o pai e a mãe tiveram que falar na frente, antes do professor, isso não vai dar certo. É claro que tudo tem uma exceção. Né? Se, por exemplo, é uma aula online, a criança está causando, o professor está aqui sem ter como intervir, porque ele não sabe o que está acontecendo em casa. É claro que é o pai e a mãe que vão ter que resolver a questão. Ou é uma aula coletiva, o professor está no meio de uma atividade com vários alunos, aquele aluno está causando, fazendo alguma coisa. É claro que você vai não chamar atenção na frente de todo mundo, mas você pode dar uma sinalizada de que algo não vai bem. Né, a gente tem que sempre trabalhar com o bom senso, né, sem extrapolar nem para cá e nem para cá. Enfim. Ainda nas aulas, seja um presente para os seus filhos. Esquece o celular um pouquinho, gente. Hoje em dia nós somos muito vítimas do celular o tempo todo. Então, dê esse presente para ele, seja um presente para o seu filho, esteja de fato na aula junto com eles. No horário da aula, né? Façam as anotações, curtam o momento. Eu tenho uma mãe assim, deve até estar na palestra, não sei, mas que é uma graça, que ela vem, ela se diverte durante a aula, ela fala que a terapia dela da semana é vir na aula com a filha. Então é muito lindo a gente ouvir isso de uma mãe, porque de fato ela está interessada, ela está curtindo, ela está presente, ela está sendo um presente para a filha. Né? E, então, esquece o celular, curte aquele momento. Né? Isso ajuda a aumentar a cumplicidade de vocês. Eu já tive alunos também, o oposto, né? Que é muito triste, que a mãe e o pai estão no celular durante a aula e a criança olha feio, que está no celular, a criança quer que preste atenção nela. Criança, adolescente, seja lá o que for. Outra coisa muito importante em relação às aulas aqui não é uma prática comum, mas eu já ouvi professores dizerem sobre isso, que às vezes o aluno não praticou durante a semana e a família resolve faltar da aula, não ir à aula, nós não praticamos nada, então nós não vamos hoje. Isso é um pouco ruim, porque a criança fica com o sentimento de que ela não cumpriu com a obrigação dela, com o dever dela, então ela pode fugir do próximo dever que está relacionado a este. Porque um dever era praticar, o outro dever era ir à aula. Então a gente está criando um ciclo ali que pode ser algo complicado para a vida, não só para a aula de música. Né? Não faltem, venham para a aula, não praticaram? Primeiro, assume que vocês são uma equipe, que a criança não tinha que ter estudado sozinha. Vocês trabalham juntos. Então assume isso. E depois não vai chegar na aula e dizer para o aluno assim, ó, te disse, você não praticou, não deu certo. Aí teve que trabalhar a mesma coisa tudo de novo. É um pouco complicado, porque vocês não praticaram, não foi só a criança que não praticou. Né? E em vez de dizer eu te disse, vamos ter uma atitude empática. Se vocês não praticaram durante a semana por algum motivo e o professor precisou trabalhar as mesmas coisas ou precisou retroceder um pouquinho no trabalho, porque pode acontecer também, o que você pode é se colocar no lugar da criança e sentir, né, mostrar para ela que você sente que é difícil para ela, talvez, estar nessa situação. E de que maneira nós podemos mudar para que a semana seguinte seja mais proveitosa, como que vocês podem praticar, organizar a prática nessa semana. Então, a empatia sempre é a melhor solução para as coisas que acontecem. Bom, para a prática em casa, a gente precisa de algumas condições favoráveis. Em primeiro lugar, um bom instrumento. Um instrumento que tenha um som agradável. A primeira coisa que a gente trabalha com os alunos na aula, a nossa matéria-prima é o som. E no método Suzuki, a gente valoriza muito a produção de um bom som. Se a gente valoriza a produção de um bom som em aula e o aluno chega em casa e ele tem um instrumento que não produz um bom som, ele vai ter dificuldade de praticar naquele instrumento. Não é gostoso, é chato praticar. É claro que se a pessoa não tem outra alternativa, é o que tem, tudo bem. Mas eu sempre digo para os pais dos meus alunos, comprem, e isso eu aprendi com a professora Renata Pereira, que foi quem, né, me deu vários cursos já, comprem para o seu filho o melhor instrumento que vocês puderem.
né? Então, é até onde você pode. Então, você pode economizar e comprar um instrumento melhor? Faça isso, né? Faça um esforço. Sempre eu penso que os pais querem o melhor para os filhos. Acredito que todos vocês querem o melhor para o filho de vocês. Então, tentem fazer esse esforço de fazer uma poupancinha, uma vaquinha. Poupança não, que hoje em dia não rende, mas alguma maneira de juntar dinheiro, né, para poder comprar sempre, ter um instrumento melhor com um som agradável. Isso com certeza vai aumentar a motivação. E claro, se a gente tem um instrumento, a gente tem que conservar. Não adianta a gente comprar um carro novo e rodar 10 anos seguidos com esse carro sem trocar o óleo do carro. Como esse carro vai estar depois de 10 anos sem a troca de óleo? Não acontece, né? Então a gente tem que ter um instrumento, a gente tem que conservar instrumentos que falham, por exemplo, piano que falha a tecla, piano desafinado, esse tipo de coisa, a gente tem que cuidar para poder trazer de volta o que o aluno precisa, né? Então, por favor, estejam atentos. E envolver os alunos com a limpeza e os cuidados com o instrumento. Afinal, não é um brinquedo. Né? E se ele tem um instrumento, se ele toca aquele instrumento, ele pode ter um cuidado, claro, para manter esse instrumento bem conservado, bem limpinho, bem bonitinho. Uma outra condição importante para o estudo é um lugar para estudar. Um lugar livre de distrações, de interrupções. Então, você não vai pôr o piano no corredor onde passa gente o tempo todo, para lá, para cá, para lá, para cá. O estudo, de alguma maneira, esse estudo vai ser interrompido. E aí a concentração fica mais difícil. Claro que a gente sabe que tem casas que tem criança menor, ou às vezes o irmãozinho maior estuda e tem um bebê de 1, 2 anos e é muito difícil administrar isso tudo. E claro que vai ter a interrupção do pequeno em algum momento, mas na medida do possível tentem com que isso seja, com que o ambiente seja o mais tranquilo possível, o mais livre de distrações possíveis. Onde colocar o piano? Essa pergunta me faz lembrar a minha adolescência com o piano. Meu piano ficava na sala da minha casa e a TV também ficava na sala da minha casa. E eu tinha um irmão que não tocava piano e ele inventava de assistir TV exatamente na hora que eu ia tocar piano. E era uma briga muito grande, sempre quem vencia era ele. Então, cuidado, né? Porque às vezes, quando os pais não estão por perto para ver quem vence a briga, pode ser um pouco complicado. Então, o que é mais importante? Então, é legal os pais ficarem atentos aonde vamos colocar o piano e, se for inevitável, ficar, por exemplo, no mesmo ambiente da TV, estabelecer horários e prioridades, né? Até, só contando o final da história, um belo dia a minha sábia mãe teve a grande ideia de levar o piano para o meu quarto. Acabaram as brigas. Outra condição importante é um momento para estudar. Então, organizar o tempo é muito importante. Aquilo que a gente falou ali no começo da conversa, a rotina é importante. É como comer. Se a gente tem o horário para comer, às vezes não deu nem o horário da fome, de fato, da criança. É porque vai chegando o horário dela comer e ela sabe que aquela é hora de comer. E ela quer comer. Então, se a criança tem o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar, e ela sabe que o lanche da tarde é sempre mais ou menos depois de alguma atividade que ela está acostumada a fazer, não importa se ela está com fome ou não. Na hora do lanche da tarde, ela quer comer o lanche da tarde, porque virou rotina. Se a gente cria uma rotina para a prática de piano, que aconteça todos os dias, sempre depois de alguma coisa ou antes de alguma coisa, isso passa a fazer parte da criança, da vida dela. E isso vai acabar motivando também, porque ela sabe que é assim, é estruturado, é simples, é tranquilo. Né? Não significa que todos os dias tem que ser o mesmo horário. Claro que se for melhor. Se você tem na sua casa uma rotina possível para isso, ok. Mas nem todas as pessoas têm essa facilidade, né? Tem crianças que fazem várias atividades. Eu tenho aluno que faz balé, sapateado, inglês, natação, piano e mais alguma coisa. E cada dia da semana tem uma atividade. Nem por isso eles deixam de praticar. Então, como eles fazem? O dia da natação a gente estuda antes de nadar, porque quando volta a gente já está cansado, então a gente estuda antes. O dia da aula de inglês a gente estuda depois do inglês, porque o inglês é logo depois que chega da escola, então a gente organizou assim. Então, organizem para cada dia da semana um horário. E aí, no começo, os pais se perdem um pouco com isso, porque também não faz parte da rotina dos pais, também não faz parte do seu dia a dia, né? Então é fácil esquecer, porque a gente tem 1000 coisas na cabeça.
A cabeça da gente tem 40 mil compromissos das crianças e mais os nossos. Então é difícil, eu sei que é difícil. Eu sou da opinião, coloquem alarme no celular. Programem um alarme para cada dia com o horário da prática. Mas não programa com o horário de começar a prática. Programa avisando um pouquinho antes, 10 minutos antes. Despertou, daqui 10 minutos é a hora da prática. Você tem tempo de se organizar com o que você está fazendo, encerrar aquilo, respirar fundo e ir de corpo e alma para a prática da criança. Organizem essa rotina junto com eles, peçam a opinião das crianças. Eles vão participar e praticar com muito mais alegria se eles tiverem participado da decisão de qual é o melhor horário para praticar. E se tudo bem, se na primeira semana algum horário não deu muito certo, vocês podem mudar para a semana seguinte até que vocês encontrem um horário muito bom para fazer isso. Quando se torna um hábito, não tem espaço para discussão. Mais uma vez, é como escovar os dentes. Vai escovar os dentes. É hora de escovar os dentes. Pronto. Né? É hora de estudar piano. Pronto. Se isso virou um hábito, não vai nem ter discussão. Eles não vão nem questionar se já virou um hábito. O mais difícil é criar o hábito. A gente vai falar em como começar as práticas já já. Quando a gente tem dois irmãos que precisam disputar, entre aspas, o mesmo piano, criem um horário para cada um. Mais uma vez, eu tenho alunos, irmãos, que às vezes um reclama que a hora que eu ia estudar, minha irmã estava no piano. Né? Então, isso pode acontecer também. Então, estabeleçam o horário certo para cada um. Um horário que não tenham atividades concorrentes. Então, se a criança está lá estudando piano e ela está escutando todos os amiguinhos do prédio brincando lá embaixo, suponhamos que não estamos no meio de uma pandemia, que as crianças estão brincando lá embaixo no prédio no horário que ela está estudando piano, a vontade dela é estar brincando lá embaixo no prédio. Então, procurem um horário que não tenha esse tipo de atividade concorrente ou que a criança esteja muito consciente de que tudo bem, ela vai praticar, a hora que ela acabar a prática, ela pode descer para brincar também. Não sei, né? Cada um tem a sua rotina. É só um exemplo. Mais uma vez, pais, que isso seja um momento de prioridade. Como eu falei, que vocês estejam presentes de corpo e alma e sejam um presente para os filhos de vocês. Quanto tempo a gente deve estudar? Então, quem assistiu a palestra da professora Beatriz ontem deve ter ficado super empolgado. Nossa, se estudar 2 horas por dia, eu vou terminar o livro em meio ano. Eu quero que a minha filha de 5 anos termine o livro em meio ano. Então, eu vou pôr ela para estudar 2 horas por dia. Calma, ela só tem 5 anos. Então, isso depende, claro, da idade, do amadurecimento de cada um. No começo, a gente sugere que as práticas sejam pequenas, até ir criando gosto. Conforme vai criando gosto, conforme vai ficando tranquilo, a gente vai aumentando o tempo dessa prática. Conforme a pessoa está madura, a gente vai aumentando. Para as crianças muito pequenas, a gente até sugere, divide em 2 horários. Né? 2 horários pequenos por dia. E a criança vai ter mais concentração do que ficar um horário grande. Você garante muito mais resultados e muito mais alegria durante a prática. Ainda uma condição para o estudo é um ambiente estimulante. Então, um ambiente que você elogie a criança, porque todo mundo gosta de elogio, não? Quando a gente é elogiado por algo, a gente quer fazer aquilo de novo, é uma tendência. Só que esse elogio não pode ser um elogio muito genérico. É importante que seja um elogio sincero a algo específico. Se a criança toca uma música do começo ao fim, e ela é uma criança muito crítica com ela mesma, ela pode ter a sensação de que ela não tocou bem, porque o som não estava igual ao que ela ouve no áudio ou ao que o professor toca. E aí, no final, ela acaba de tocar, no final da execução, o pai ou a mãe dizem, nossa, que lindo! A criança vai pensar, não tá lindo, não tá igual ao meu professor. Então, encontrem algo realmente lindo para mostrar para a criança. Né? Claro que em algum momento você vai falar, ai que lindo, porque realmente muitas coisas estão lindas, mas na medida do possível, procurem pontos específicos. Então, o que está lindo? Ai, a sua mão está tão linda. Ou, nossa, essa nota soou tão bonita. Esse final de frase foi lindo. Nossa, a sua mãozinha, você conseguiu arrumar o polegar do jeito que a Pro falou. Que lindo. Então, pontos específicos. Para a criança vai fazer muito mais sentido, porque ela não é boba, ela sabe que de fato aquilo ela fez bem. E ela sabe o que ela não fez bem. Um ambiente também que tenha um reconhecimento de esforços. Às vezes os resultados demoram para chegar,
Mas a gente vê que os esforços estão ali, que a criança está tentando, que ela está se esforçando. Então a gente elogia esse esforço também. Nossa, parabéns, você está se empenhando muito nessa tarefa. Né? E tudo bem se demorar um pouquinho mais para dar certo, mas você está se empenhando. Né? É muito mais legal a gente elogiar os esforços do que dizer, uau, você é um talento. Quando você diz você é um talento, você já deu uma responsabilidade enorme para aquela criança em ser um talento. E aí ela acredita que ela é um talento. E os esforços dela, então, já que ela é um talento, para que ela precisa se esforçar? Não precisa. Né? Então, muito legal. Eu, quando os meus alunos, a gente, agora não, né, por causa da pandemia, mas quando a gente vai tocar em algum lugar e muitas pessoas veem, nossa, que talento, que lindo, que dom. Ok, eu falo para a criança, agradece, seja educado, agradece, muito obrigado. E pense na sua cabeça, que legal, quanto esforço que eu tive para chegar aqui. Né? E agradeça a você mesmo por todos os esforços que vocês fizeram. Então eu falo sempre isso para os meus alunos, porque senão parece que desvalida todo o esforço, né? Você é fácil dizer que talento. Enfim. Ajudar também um ambiente que ajude as crianças a perceber. As crianças, quando já disse, né? Quando eu digo criança, é geral. Um ambiente que ajude a perceber pequenos progressos, porque às vezes os pequenos progressos não são vistos pelos alunos, às vezes nem pelos pais. Então vamos nos educar a buscar pequenos progressos. Vamos nos educar também a pensar primeiro no que é positivo, porque muitas vezes a criança termina de tocar e a gente só aponta o erro, né? E aqui tá errado, aqui precisa melhorar, aqui não deu certo, a tarefa era essa, não deu certo. Então vamos pensar primeiro o que fez bem, para depois a gente apontar o que pode melhorar. Além disso, comentários sobre o que e não quem. Então, o que seria isso? Então, uma coisa é você dizer, você está tocando com a mão errada. Outra coisa é você dizer, a sua mão pode estar de maneira diferente. Uma coisa é o você e outra coisa é a mão. Então, isso faz muita diferença, né? Porque o você, a carga total para a pessoa é muito grande. A mão, é algo específico. Outra coisa que pode ser muito estimulante são frases para os alunos, que muitas vezes eu sei que os pais pensam, mas esquecem de dizer. Eu amo escutar você tocando, eu amo ver o quanto você está trabalhando duro nisso, porque às vezes eles trabalham duro mesmo. Eu amo ver esse lindo progresso, eu amo ver as suas aulas, eu amo ver, enfim, né? Dizer tudo isso. Às vezes é o que o seu filho mais precisa ouvir de você para continuar motivado e seguir com os estudos. Outra coisa muito importante para um ambiente de estudos, né, para a prática, é escutar muito os áudios. Então a gente tem os áudios, alguns têm CD, alguns têm salvo no celular, alguns têm salvo no computador. Uma coisa muito importante de saber: quanto mais o aluno escuta, mais rápido ele aprende. Quanto menos ele escuta, mais devagar ele aprende. Isso é fato. E eu sempre digo para os alunos e para os pais: quando você acha que você escuta muito, escuta mais. Quando você acha que você enjoou, é hora de começar a escutar. Porque, de fato, quanto mais escuta, mais aprende. Mais uma vez, eu tenho uma aluna que está participando do encontro, e uma vez foi muito lindo, não me lembro quantos anos ela tinha, mas já faz bastante tempo. Ela estava tocando e alguma música não estava saindo muito bem, aí eu falei assim, olha, vamos escutar essa semana com bastante atenção, e ela estava sem escutar há algum tempo, porque claro, em alguma fase da vida, quando a gente larga por conta deles escutarem sozinhos, eles param de fazer isso, então os pais têm que estar ali sempre, né, colocando, lembrando, e não adianta falar, ó, bota no celular, põe o fone e vai ouvir. Muitas vezes eles vão ouvir outra coisa, tá, gente? Não é por nada, não. Mas vão ouvir outra coisa. Enfim, ponham, vocês ouçam junto, né? Põe na hora do almoço, põe na hora do jantar, enfim. E aí essa aluna escutou durante a semana e foi lindo, porque ela chegou tocando super bem a peça, que normalmente ela toca muito bem, não que estivesse tocando mal antes, mas resolveu muitas coisas ali de uma semana para outra. Eu falei, uau, que incrível! O que foi que você fez? A resposta dela foi super fofa, assim, CD é vida. Foi lindo, eu conto essa história porque realmente é uma inspiração. Porque foi a própria aluna quem percebeu isso e contou. Bom, então vamos lá. Como praticar efetivamente? Primeira coisa,
A gente sabe que uma preparação inadequada é praticamente sinônimo de fracasso. Então, a prática tem que ser adequada, certo? Pouquíssimas crianças e adolescentes têm amadurecimento e disciplina necessários para um ótimo estudo. Tá? Então, isso é muito importante de vocês, pais, saberem. Ah, mas ela já tem 12 anos, já pode estudar sozinha. Será que ela tem o amadurecimento e a disciplina para fazer isso de uma forma adequada, como o professor pediu? Já já eu vou contar uma historinha para vocês. Não significa que eles não gostam ou que eles não vão ter bons resultados. Pode até ser que tenham bons resultados, mas em um ritmo menor. Quando os pais estão juntos, ajudando, orientando, é claro que em algum momento a gente quer dar autonomia, então pouco a pouco a gente vai ensinando, porque a autonomia não se ganha de um dia para o outro, né? A criança não, você não fala assim, ó, a partir de amanhã você vai amarrar o seu cadarço, se você não ensinou a amarrar o cadarço. A partir de amanhã você vai escovar os dentes sozinho. Quem fez isso, desculpa, mas está errado, a criança não deve escovar o dente bem. Né? Ou a partir de amanhã você vai comer sozinho sem derrubar a comida nenhuma vez, né, fora do prato. Também desculpa, não deu certo. Né? Ou demorou muito mais para dar certo. Então, a autonomia se aprende fazendo junto. A gente ensina os passos para que a criança vá se tornando cada vez mais autônoma. E ainda assim, quando a gente acha que já está super autônomo, de vez em quando vale a pena fiscalizar. Né? Quem é que nunca foi no dentista e o dentista falou: olha, tá faltando escovar aquele pedacinho ali? Né? Porque tem a autonomia de escovar, mas ainda não faz tão bem, porque são habilidades difíceis, precisa de alguém estar ensinando, alguém estar orientando. Um planejamento para o estudo é muito necessário. É um passo que às vezes a gente pula por achar que é perda de tempo ou porque a gente esquece de fazer. Então, primeiro de tudo, tenha um plano muito claro na sua cabeça. O que você pretende com a prática de estudo de hoje? Então, primeira coisa, hoje eu vou ser paciente, vou ser totalmente presente, eu vou ser positivo nos comentários. Escolhe algo que você vai ser naquele dia e foca nisso. Foca nessa ideia durante a prática toda. Se vocês costumam brigar para praticar, foca em um dia e fala assim, não, hoje eu vou ser zen, vou ser paciente, vou respirar fundo e não importa o que aconteça, até o final da sessão de prática eu vou manter a minha paciência. Se esforce por isso. Né? A criança está se esforçando para praticar, você se esforça para manter a sua paciência. Ou outra coisa que você decida que é importante para aquele momento. O objetivo principal da prática, qual é? O objetivo principal da prática hoje é a gente não brigar, já é um bom começo. Ou a gente já passou dessa fase, o objetivo da prática principal hoje é a gente resolver a posição de mão que a professora falou, que a professora vem falando há 5 semanas. Então hoje nós vamos pegar firme nisso e vamos criar várias coisas para poder tentar resolver tudo que a professora falou nas últimas 5 semanas. Ela deu várias dicas, vamos hoje botar isso em prática. Ou, hoje nós vamos ter esse objetivo. Enfim, os professores de vocês podem ajudar vocês em relação a qual é o melhor objetivo para as práticas da semana. E coisas que devemos realizar com sucesso hoje são: nós tínhamos 10 tarefas para a semana, estou chutando alto. Vamos resolver 2 hoje. Essas aqui a gente tem que chegar no final da tarefa com as 2 muito bem resolvidas. Amanhã a gente dá conta de outras 2. A gente recapitula essa e dá conta de outras 2, de resolver. A gente trabalha assim, mas assim, que tem que estar super bem resolvido hoje, é isso. Né? Também, mais uma vez, peçam ajuda para os professores de vocês para organizar isso. Sempre o professor é a melhor pessoa para orientar em qualquer sentido. Porque é ele que conhece, né, os alunos, e a gente não pode generalizar, porque uma criança é diferente da outra, um aluno é diferente do outro, um adolescente, um adulto, todos são diferentes. Como começar? Falamos disso agora há pouco. Assim como para vocês é importante, que eu falei do alarme, coloca uns 10 minutos antes para você poder se preparar e vir para a prática, sabendo que eu tenho 10 minutos para me organizar e ir de corpo e alma, a criança também precisa, mais uma vez, a criança, né, também precisa de um aviso prévio, né, de preferência com algo positivo. Então, se despertou o teu alarme, você lá sabe que faltam 10 minutos para praticar, começa a se organizar, quando faltar 5 minutos pode despertar o alarme de novo, e você cria um código com o seu filho,
que avisando que daqui 5 minutos é a hora de praticar. Então, esse código pode ser, por exemplo, para uma criança pequena, uma criança de 5 anos, você pegar um bichinho de pelúcia e pôr em um determinado lugar, como se aquele bichinho estivesse avisando que é a hora de praticar. É, é uma maneira. Com o adolescente, qual seria a melhor maneira de avisar que é hora de praticar? Não sei, se ele for muito comilão, bota o lanchinho ali, fala assim: olha, hora da prática, após a prática tem o lanche. Tô brincando. Enfim, decidam entre vocês, vocês conhecem os filhos de vocês melhor do que ninguém, o que pode ser algo positivo para que a prática aconteça, que você avise, daqui 5 minutos vai ser a prática. Outra coisa importante para a gente pensar é o tempo de transição entre uma atividade e outra. Às vezes, a gente tem o nosso imediatismo de querer que as coisas aconteçam e a criança tem um tempo menor, ou diferente, aliás, um tempo maior para ir de uma atividade a outra. Então, muito importante que vocês conheçam o quão bem a criança faz a transição entre uma atividade e outra, entre, por exemplo, estar brincando e ir tomar banho, sair do banho e se trocar e ir para a escola, quanto tempo ela precisa para se resolver bem entre uma atividade e outra. E é o tempo que eles vão precisar também para ir para a prática de piano. É legal, tem crianças que funciona muito bem ter uma atividade de transição para começar a prática. Então, pode ser, a gente vai jogar bola 1 minuto e depois a gente começa a praticar. Ou a gente faz alguma atividade motora que a gente saiba que já vai ajudar mesmo com o piano e que seja uma brincadeira, e em seguida a gente vai praticar. Para os que já estão começando a ler ou têm uma pré-leitura, peçam ajuda para o professor sempre, perguntem. Um joguinho de leitura musical e vamos praticar. Então, pode ter essa atividade de transição, essa pode ser uma boa ideia. Ter metas bem definidas também é uma ótima ideia. Então, só que, claro, metas que o aluno possa perceber que ele conseguiu atingir a curto prazo, por favor. Tá? Se a gente estabelece uma meta a longo prazo, o aluno não vê resultado, ele vê aquilo tão distante. Então, ter uma peça inteira pronta do jeito que o professor toca, quando ele está começando a peça, aquilo é muito distante. Né? Conforme ele vai praticando, aquilo vai ficando mais fácil. Então, uma meta realista. Por exemplo, memorizar uma frase da peça por dia. Ou tirar de ouvido, né? A gente trabalha muito com aprender de ouvido, tirar uma frase da música, aprender uma frase por dia. Ele não precisa aprender a música inteira em um dia só, se ele tem 7 dias entre uma aula e outra. Então pode ser um pedacinho por dia. Ou resolver uma passagem X da música, trabalhar um detalhe Y. Né? Então, coisas específicas que sejam fáceis do aluno perceber e dele cumprir aquela meta. É muito importante que a gente diga especificamente o que ele tem que fazer. E principalmente os pais têm que se atentar durante a aula o como fazer. Porque é muito genérico você dizer, você precisa praticar a peça abelhinha. Tá, vou tocar 10 vezes abelhinha, só que o professor tinha trabalhado a pausa na aula de uma maneira muito fofa, que era a abelha faz um voo, a abelha faz outro voo. Quantos voos a abelha faz? E aí chega em casa e fala assim, ó, o professor mandou praticar a abelhinha. E cadê o voo? Cadê a pausa? Né? Ou faz a pausa na abelhinha. A criança não sabe o que é fazer a pausa na abelhinha se você não lembrar, olha, lembra o voo, vamos fazer o voo. Então, o como o professor trabalhou em aula, é muito importante que você faça isso em casa também. Como é para fazer? Ou perguntem para o professor, como você sugere que a gente faça isso? Quando as metas podem ser atingidas, a gente consegue medir o sucesso do aluno. Né? Quando a gente não tem metas, a gente não consegue medir esse sucesso. Então, mais uma vez, a importância de ser metas que possam ser atingidas. Quando a gente não tem metas, é como a gente fazer uma viagem sem a gente saber para onde vai. Ah, eu vou viajar. Para onde você vai? Não sei. Aí você sai com o carro por aí e não chega em lugar nenhum. Ou, eu quero ir para Curitiba, vou lá visitar a Bia em Curitiba. Ok, eu sei o meu caminho, né? Eu sei o meu destino final. Mas eu não sei o caminho. Eu não tenho GPS, eu não tenho um mapa, eu nunca fui para Curitiba, eu não sei qual estrada eu vou pegar. E de repente eu pego a estrada que vai para a Bahia. Né? Eu vou chegar em Curitiba? Não. Eu sei qual é o meu destino final, mas eu não sei qual é o caminho que eu tenho que percorrer para chegar lá. Então, por isso é muito importante que as metas sejam bem direcionadas, passo a passo, para que o caminho possa ter
um sucesso em todas as etapas, né? Também não adianta eu saber o caminho daqui até a rodovia e depois na rodovia eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou seguir reto a vida inteira, não sei onde eu vou parar, não sei se eu paro em Curitiba ou se eu não paro em Curitiba. Então não adianta a gente dar só o começo do caminho, a gente tem que dar o começo, o próximo passo, até chegar no destino final. E como deve ser o produto final? Então é importante também ter clareza disso, né? Como eu sei que eu cheguei em Curitiba? Ah, vai ter placa. Ah, tá bom, então tem placa, eu sei que eu cheguei em Curitiba. Como deve ser o produto final do aluno tocando daquela peça? Então, como deve ser o som? Se a meta é trabalhar o som, como esse som tem que ser? Se a meta é trabalhar o fraseado, como tem que ser esse fraseado? Não adianta o professor falar, ó, trabalhe fraseado essa semana. E o aluno nunca ouviu aquilo na vida, ele não sabe o que é fraseado. Como é que ele vai trabalhar aquilo? Né? Ele só vai trabalhar se de fato ele souber como tem que ser. Né? Ou como é o fluxo rítmico, ou a precisão, enfim, vários detalhes aí. Então, importante vocês, pais, também estarem atentos ao que acontece para poder ajudar de fato. Claro que a gente sabe que chega uma fase que os alunos estão tocando, eles maiores, que os pais fica muito difícil para os pais entenderem todo o processo. E aí é quando a gente espera que a gente já deu autonomia suficiente para o aluno poder trabalhar sozinho. Mas no começo é muito importante que os pais saibam um pouco do processo, sim. Quando as crianças são muito pequenas, a gente pede até que os pais aprendam a tocar um pouquinho também para poder ajudar, né? Essa rotina estruturada, que é importante a gente ter, ver com os professores o que a gente precisa no planejamento da nossa prática. Então, tem professores que vão pedir a escuta, alguma coisa técnica, dependendo da fase escala, dependendo da fase leitura, tem sempre o momento de trabalhar a peça nova, o momento de refinar as peças anteriores, alguma coisa para tirar de ouvido. Então, o que é que a gente tem que fazer? Vamos estruturar a nossa rotina, organizando um tempo para cada coisa. Senão a gente fica muito tempo fazendo a peça nova e quando vê não sobrou tempo de trabalhar as peças antigas, a revisão, ou de refinar alguma coisa, ou de fazer uma escuta, ou de trabalhar a técnica. Então, muito importante organizar tempo para todas as coisas. Estude com o seu filho e não estude seu filho. Né? Você tem que estar de fato com ele, como eu falei, de corpo e alma. Claro que algumas crianças precisam de mais ajuda do que outras, né? Não espere que essas que não tenham ajuda nenhuma vão fazer o trabalho sozinhas com qualidade, ou que acham que não precisam, vão fazer um trabalho com super qualidade. Mas a gente sabe que alguns precisam mais, outros precisam menos, mas mesmo assim todos precisam um pouquinho. Esteja entusiasmado na hora da prática, mostre esse entusiasmo. Não adianta você ir para a prática pensando no compromisso que você tem daqui meia hora e atrapalhado com isso, e você não está de fato ali entusiasmado, você está preocupado, você está com cara de preocupado, o seu filho vai perceber, né? Seja positivo, né? Use expressões positivas, atitudes positivas para você estar ali nessa prática. Tenha empatia. Pelo amor de Deus, não digam para os filhos de vocês: nossa, isso é fácil, você vai conseguir, pratica aí, é fácil. Gente, não é fácil. Tá? Se vocês já tentaram tocar piano com todos os detalhes que exige o tocar piano, vocês vão ver que não é fácil. É possível? Claro, é possível. A gente vê coisas lindas. A gente viu aqui, quem viu Alice de 3 anos tocando lindamente bem, é fácil para ela? Não, não é fácil. É muito empenho envolvido. Né? Claro que se ela toca brincando e se divertindo, talvez não seja pesado para ela. Mas dizer para o aluno isso é fácil é algo muito pesado. Você pode dizer outra coisa no lugar disso. Falar, eu acredito que com seu empenho, sim, você vai conseguir. Você já conseguiu fazer coisas muito difíceis. Eu acredito que você vai conseguir isso também. Então, é a maneira como a gente coloca a fala que faz toda a diferença. Então, cuida com isso. Né? E cuida também para manter o seu autocontrole. Às vezes a gente perde o controle muito fácil, principalmente em determinada fase dos filhos, que eles tiram muito a gente do sério. E também que a gente tem outras questões ao redor da gente acontecendo. Então, cuidado. Ajude também a criança a manter o seu autocontrole. Às vezes a criança erra e ela fica muito desesperada que ela errou, ela não quer errar. Então é muito importante a gente ensinar também que tudo bem errar.
Para dar certo, a gente vai ter que errar muitas vezes, a gente vai ter que tentar muitas vezes. Então, se na sua casa as pessoas costumam ser persistentes, você pode pôr isso como uma regra da casa. Olha, aqui a gente tenta até conseguir. Vamos lá, faz parte da nossa família, faz parte da nossa vida, é a nossa regra. Vamos insistir mais um pouquinho, né? A sua presença ali, olha, tô aqui com você até que dê certo. Vamos, vamos insistir. Tudo bem, se tranquiliza, respira fundo, vamos insistir, né? Você pode usar incentivos como M&M's, por exemplo, chocolates. Eu uso muito esse incentivo com os meus alunos. Brincadeiras à parte. Esse do M&M é algo que os pais podem fazer se a criança lidar bem com isso, claro. Vocês podem fazer, por exemplo, o M&M é um exemplo, né? Que é o chocolatinho pequenininho, mas eu tenho mãe, por exemplo, que faz com sucrilhos ou com outras coisas mais saudáveis. Eu tenho uma aluna que adora aqueles tomatinhos pequenininhos e aí a mãe faz algumas brincadeiras com os tomatinhos, enfim. Por favor, o mais saudável possível. Mas eu vou dar o exemplo com o M&M, que é algo colorido e chama a atenção das crianças. Então, a criança que, por exemplo, tem a mania de puxar os cabelos quando ela erra, ou pôr a mão na testa, ou bater no piano, coisas assim acontecem. Então, você pode combinar assim: cada vez que você errar e você não tiver esse comportamento, você conseguir se manter controlado, você vai ganhar um MM, ou você vai ganhar um tomatinho. Cada vez que você se descabelar, eu ganho um. Né? Ou não precisa ter essa fase de eu ganho para não ter a competição. Né? E aí vocês sabem melhor como os filhos de vocês reagem. Alguns são super competitivos, outros já não gostam da competição. Então, de que maneira você pode trazer isso como um incentivo? Né? Sem que tenha cara de chantagem, mas de brincadeira. Né? Como uma brincadeira mesmo. Ah, vamos lá, né? Vamos brincar disso. E a criança vai aprendendo a se controlar. Isso é muito legal, porque esse autocontrole vai para a vida também. Então, crie jogos para resolver esse tipo de coisa. Outra coisa importante também é ajudar a desfazer os maus hábitos, porque muitas vezes a criança vai para a prática mal-humorada, irritada, ela não quer. Então, primeira coisa, tenta dissolver a tensão. Né? Proponha algo que a criança dê risada, lembrar de algo engraçado que aconteceu um outro dia, para ser um quebra-gelo. Então, a partir do momento que a criança riu, você já ganhou um pontinho. Elogia alguma coisa que aconteceu naquele dia ou que aconteceu em outro dia, não necessariamente em relação ao piano, esse elogio pode ser em relação a qualquer coisa, mas traga um elogio. Pode ser bacana para dissolver essa tensão aí. E começa a prática por algo mais simples, não começa pelo mais complicado, pelo que você acha que corre o risco de dar errado. Porque se a criança está irritada, está de mau humor, e ela vai tocar algo que exige muito dela, logo no começo, talvez a prática não seja positiva. Talvez seja uma prática, um dia ruim para vocês. A gente sabe que vão ter dias bons e dias ruins, mas a gente sempre procura fazer com que o dia seja bom. Seja justo, né? Então não coloca expectativa demais na criança. A gente sabe, como eu falei, é difícil, não é fácil, então aceita os desafios de acordo com a criança, de acordo com ela. Cada um tem o seu tempo. Então, como a Bia falou ontem, sem pressa e sem descanso. A gente vai subindo a montanha, a gente quer chegar lá, a gente não precisa subir correndo, a gente vai cansar. Então a gente vai subindo com tranquilidade, sem parar, e a gente chega no topo da montanha. Essa é a ideia. Não apressem as coisas. Já aconteceu também, eu tenho bastante experiência, tão legal isso, né? De aluno que às vezes os pais estão muito apressados e querem, comparam, vem, por exemplo, numa aula em grupo e percebe que uma outra criança que é da mesma idade que ela já está tocando determinada peça de determinada maneira. E aí os pais veem isso e falam assim: ai, vamos fazer isso em casa? Só que às vezes você está atropelando um processo. Então não atropela, espera o professor trabalhar aquilo e depois você trabalha. Né? Porque às vezes esse pular, tentar resolver isso, você pulou uma etapa importante e às vezes em vez de adiantar, você retrocede o trabalho. Então, sem pressa. Cada criança tem o seu tempo e todos são capazes, desde que, como a Beatriz falou na palestra dela de ontem. Sejam sempre sensíveis às necessidades das crianças. Às vezes a criança não está bem,
Às vezes aconteceu alguma coisa que, poxa, aconteceu uma situação chata na escola, pode acontecer, a criança chega meio chateada, meio triste, ou acontecem momentos de perda de alguém muito querido, ou de um animalzinho muito querido, e aquele dia a criança não vai estar tão bem. Tudo bem, vamos ser sensíveis, a gente vai fazer nossa prática, e nesse dia talvez vamos tocar só as coisas gostosas que a criança já gosta de tocar. E ela também vai ver que a música pode ajudar ela nessas horas, que a música pode fazer bem. Então a gente ensina a ter uma relação positiva com a música. É claro que isso não pode virar uma regra, né, e a criança deixar de praticar o que é importante, mas um dia ou outro que isso aconteça, porque a criança não está bem, não vai matar o processo todo. Não temam as lágrimas. As lágrimas às vezes vão acontecer. Né? A criança vai chorar porque ela não quer ou porque ela quer te manipular. Enfim, vai acontecer. Aprenda a contornar a situação e fazer com que dê certo. Né? E descobrir o que é que traz essas lágrimas e o que está por trás dessas lágrimas. Porque às vezes não é o instrumento em si. Às vezes é a outra coisa que está acontecendo na vida da criança e que ela vai fazer refletir no instrumento. Já aconteceu o caso, por exemplo, de crianças que têm ciúmes do irmão mais novo e o irmão mais novo não estuda instrumento, só ele, e a criança, na hora que ela está praticando o instrumento, em vez da mãe estar com ela de corpo e alma e ser um presente para ela, a mãe está com a criança, com o irmão mais novo, com a irmã mais nova. E aí o que vai passar na cabeça dessa criança? Ah, que droga, eu tenho que fazer isso todo dia, a minha irmã tá lá brincando com a minha mãe, ou o meu irmão tá lá brincando com a minha mãe. Né? Porque a prática, lembra que a gente falou? O estudar é contra a natureza das crianças. Mas se isso for divertido, isso pode ser a favor. Então, se a mãe consegue organizar uma rotina para que a prática vire uma brincadeira, e claro que a mãe não vai largar um bebê sozinho, o bebê que está precisando né, da atenção dela, mas ela pode envolver esse bebê nessa brincadeira e fazer com que tudo, o ambiente familiar, seja algo muito gostoso. E que a criança que está praticando não precisa ter ciúmes do outro, porque está todo mundo envolvido no processo. É claro que se o bebê puder ficar com o papai nessa hora, por exemplo, ou com uma outra pessoa, e a mãe for de fato, de corpo e alma inteira presente para a criança que está tocando, vai ser muito mágico. Porque aquele tempo é só daquela criança, a mãe é só dela de presente. Tem uma professora aqui também que está presente, muito querida, que me ensinou algo muito fofo. Ela comentou que ela tem 3 filhos e que ela cria momentos especiais para cada um dos filhos dela. E que ela faz isso, então de vez em quando ela sai só com um, de vez em quando ela visita só o outro, e naqueles momentos ela está só com cada um, que é para cada um se sentir especial, porque eles precisam da gente de maneira especial também. E os filhos dela já são adultos. Eu achei muito lindo e comecei, já fazia um pouco isso com os meus filhos e intensifiquei um pouco mais depois dessa fala. Então, obrigada, professora querida, que sabe quem é. Dias bons e dias ruins, como eu comentei, vão acontecer. E tudo bem, faz parte. Claro que a gente procura mais dias bons do que dias ruins, porque é essa memória que fica na cabecinha das crianças e é isso que impulsiona a motivação. Mas vai ter dia que as coisas não vão dar tão certo assim. E curtam a música dos seus filhos, sejam cúmplices, falem a mesma linguagem, se divirtam juntos. Alguns nãos, importante para vocês, não para os filhos. Não ameace seus filhos. Ah, vai estudar ou vai apanhar? Não vai comer enquanto não estudar? Sem ameaças. Vamos fazer com que a rotina seja tranquila e natural. Não discuta. Se você falou agora é hora de estudar, não é momento de discutir que agora não é mais hora de estudar. Ah, não, mas pode ser daqui a pouco, aí você vai entrar em discussão em relação a isso, acabou a tua credibilidade. A partir do momento que você deu uma ordem, que aquilo foi uma ordem, você não pode voltar atrás. Senão a criança vai ficar em insegurança com relação à ordem que foi dada. E aí ela vai te manipular sempre. Então, se o horário é aquele, o horário é aquele. Não brigue, vamos fazer com que seja natural. Não crie relações estranhas como, eu tô pagando, então você precisa estudar. Gente, o que você está ensinando para o seu filho? Que o dinheiro é mais importante? Calma, né? Vamos lá, vamos pensar em algo diferente aí. Ou, você não está estudando, então nós vamos parar as aulas.
O que você tá, que oportunidade você está tirando dos seus filhos, ao invés de assumir o estudo junto com ele. Então, essas coisas são muito importantes, porque realmente aprender música, principalmente pelo método que a gente está trabalhando, é algo para a vida, não é algo só para ele aprender música. Os benefícios vão muito além disso. A gente pode falar sobre isso em um outro momento, senão hoje a gente vai até muito tarde. E não se renda, não desista, porque isso pode trazer um arrependimento posterior. E aí vamos ter pessoas frustradas como: puxa, quando eu era criança eu tentei estudar piano, mas não deu certo, a gente acabou desistindo. Meus pais achavam que não dava certo. Melhorar uma habilidade musical pode levar muito tempo. Como eu falei, vamos criar metas de curto prazo, tá? E pais, cuidado para vocês não se desmotivarem se o processo for lento. Acreditar que realmente todos são capazes, não importa em que velocidade eles vão, os benefícios são para a vida. O que a gente quer de fato com o estudo de piano dos nossos filhos. E cuidado com o tempo de estudo, A qualidade do estudo é muito mais importante do que a quantidade de tempo que a gente coloca ali para estudar. E aproveitando falar de qualidade e quantidade também, a gente tem que lembrar que toda vez que a gente for fazer as repetições, que são muito importantes, claro, às vezes a gente manda a criança repetir 15 vezes, 20 vezes, essas repetições têm que ser feitas com enfoque, Uma quantidade com muito enfoque. Importante? Sim. Nesse caso, a quantidade é importante, desde que seja feita com enfoque e com qualidade, Então, é ali falando da qualidade e da quantidade. Conforme os resultados vão aparecendo e a criança vai percebendo, a motivação também vai aumentando. E isso é muito mágico, porque aí a criança vê que dá certo, que ela é capaz e ela quer mais. É a mesma coisa quando a gente é elogiado por fazer algo bem. Você quer fazer aquilo de novo. Então vamos a um exemplo de sessão de prática. O que era necessário? Bom, o professor pediu para fazer um exercício de aquecimento com os dedos, trabalhar alguma coisa técnica, trabalhar a música nova e memorizar e fazer um polimento de algumas peças que estão sendo trabalhadas e, por último, a revisão. Temos essas 5 coisas para fazer. Aí temos lá uma criança pré-adolescente ali, ou começo da adolescência, que vai praticar sozinho. Até uma criança, sei lá. Bom, primeiro ela olha o que tem que fazer. Eu não vou fazer o aquecimento porque isso é muito chato. Então ela pula essa parte. Eu vou aprender, eu vou tocar então uma peça que eu aprendi agora. Aí toca com o dobro de velocidade do que tem que ser, sem nenhum cuidado com o som. Aí ela pega e olha o celular. Minha amiguinha mandou mensagem. Responde a mensagem, ok, larga. Tá, então vamos começar a peça nova que o professor pediu. Esse pedaço é assim. E toca tudo muito rápido. Tá, puxa, mas esse pedaço tá muito difícil, não tô conseguindo. Tocou rápido, não deu certo. Desiste, vai para outra coisa. Aí pega o celular outra vez, dá uma olhadinha. Legal. Puxa, minha amiga mandou mensagem. Responde a amiga. Aí começa a tocar de novo, acha algo muito difícil, fala assim: não, eu só vou tocar um pouquinho disso aqui hoje porque tá difícil. Nos próximos dias eu pratico mais um pouco isso daqui. Vamos para outra coisa. Olha pela janela, o tempo tá lindo, tá ensolarado lá fora, tá bom. Vamos, o que eu tenho que fazer agora? As peças de refinamento. Então vamos lá. Então eu vou tocar, era para refinar Brilha, Brilha, Estrelinha, era para refinar Abelhinha e Long, Long Ago. Tá escrito do lado que a abelhinha é para fazer um final lindo, que Long Long Ago é para cuidar das pausas e Brilha Brilha é para fazer um fraseado super bonito. Mas ela não lê essa segunda parte. Ela toca Brilha Brilha de qualquer jeito, abelhinha de qualquer jeito, Long Long de qualquer jeito. Pronto, fiz minha revisão, fiz meu refinamento. Bom, tá quase na hora de eu ir pro balé, então acho que tá. Vou tocar uma musiquinha aqui de revisão, toca a música predileta, todos os dias a mesma música. E pronto, acabei minha prática. Mãe, estudei hoje! O que vocês acham? Tem resultados? Em qual velocidade? Então é isso que eu digo quando os pais têm que estar presentes. Porque isso é muito comum, gente, de acontecer. Eu mesma não vou dizer que eu nunca fiz isso, quando eu era pequena. Repetir algo até que saia bem é difícil, exige muita concentração. E é natural que os alunos vão querer evitar isso. Então a gente precisa ensinar, até motivar, até que eles tenham uma motivação intrínseca para querer fazer isso, porque que eles entendam que isso vai fazer bem, vai fazer eles tocarem melhor. Isso pode demorar anos. Um bom estudo sempre envolve melhoria em habilidades. Então, se a gente sabe que se estudou corretamente, vai melhorar as habilidades.
Se não melhorou a habilidade durante a semana inteira, é porque alguma coisa está errada no estudo. Então precisa rever o que está acontecendo. Né? Esse estudo ineficaz vai trazer os resultados muito lentos e muitas vezes é o que leva à desistência, porque a família não vê progresso, a criança não vê progresso. Então, mais uma vez, sempre perguntem para o professor de vocês o que é preciso praticar e como é preciso praticar. Muito importante que a gente tenha precisão da música antes da velocidade. Então, sempre que a gente estuda de maneira lenta, a gente pode aumentar a concentração em relação a esse estudo. Quando a gente, estuda muito rápido, a gente corre muito o risco de errar. E aí e aí você toca muito rápido várias vezes, você erra muitas vezes, então é como se você tem um papel e você tem um lápis, e você faz um risco forte de lápis no papel. Aí no outro dia você vai e faz um risco forte em cima daquele mesmo risco. E assim você faz a semana inteira riscando forte no papel. Quando você tenta apagar no final de uma semana, praticamente impossível. Então, quando você toca muito rápido e estuda errado por tocar muito rápido, depois para resolver esse problema e corrigir o que precisa ser corrigido, vai dar muito mais trabalho, porque é difícil apagar aquilo que a gente já fez, aquilo que a gente criou como sendo o certo. Pratique partes pequenas. Então, eu estava ontem hoje, trabalhando com alguns alunos nas aulas, a tentar pegar a música de um determinado trecho e não sempre ter que voltar no começo da música. Isso é algo que pode se economizar muito tempo no estudo e aumentar a qualidade do estudo. Porque se você pratica um pedacinho pequeno, suponhamos que a música tem 16 pedacinhos, 16 compassos, e você está com uma dificuldade em um deles. Se você toca a música inteira, você leva o mesmo tempo que você tocar 16 vezes aquele pequeno pedacinho. Só que se você toca 16 vezes aquele pedacinho, com atenção, a chance de dar certo é muito maior do que você ter tocado uma vez a música inteira. Então, estudar por pedacinhos pequenos e resolver as questões por pedacinhos pequenos é muito importante e é um estudo muito inteligente. Você tem mais tempo para fazer tudo isso. É mais fácil para o cérebro entender também o que tem que ser feito e memorizar aquilo. Tá? Estudando sozinhos, os alunos tendem a tocar a peça do início ao fim, do início ao fim, do início ao fim. Né? E aí os resultados vão demorar muito mais para aparecer. Depois que você tem a versão correta da peça, repita ela muitas vezes. Tá? Porque depois que você tocou muitas vezes o erro, não adianta você tocar uma vez só o certo e achar que tá bom. Né? Então a professora Flor Canelo, que é uma professora que dá capacitação para os professores, para muitos professores aqui do Brasil, ela é uma professora do Peru, ela sempre diz assim nos cursos dela: você não pratique para acertar, pratique a partir do momento que você acertou. Aí sim você começa a sua prática. Né? E também uma frase de um flautista, Doce, não sei exatamente como pronuncia, mas enfim, o nome dele tá aí, eu não vou arriscar. Não pratique até acertar, pratique até que você não erre mais. Muito, muito interessante também da gente ver isso. Porque às vezes os alunos praticam até o momento que acertou, tá bom, ok. Né? Então não é bem assim. A concentração é algo difícil de se ter, né, de se adquirir de fato, porque a gente tem uma certa inclinação de evitar as coisas que são difíceis. Então, para a gente aumentar a concentração, a gente começa com pequenos desafios que sejam possíveis. Então, com as crianças pequenas, um exercício muito legal de concentração é olha no olho e conta até 10 sem piscar. Sem piscar não, sem desviar o olhar. Então, se é difícil chegar no 10, começa com 5. Vamos contar até 5 sem desviar o olhar. Depois vamos até 6, depois até 7, até 10. Isso é um treino de concentração para criança muito pequenininha, por exemplo. Para crianças maiores, que tipo de treino de concentração eu posso ter? Eu tenho, por exemplo, uma aluninha de 5 anos que a gente treina com ela adora marcar pontos, cada vez que ela toca alguma coisa, ela marca um ponto. Então eu combino com ela que quando ela presta atenção, quando ela se concentra na maneira como eu estou fazendo, e em seguida ela se concentra como ela está fazendo, ela ganha 2 pontos. E com isso eu estou incentivando ela a focar naquilo que eu quero, a se concentrar de fato naquilo que eu preciso. Então fica a dica.
E o uso dos sentidos também, não só a visão de olhar numa partitura e tocar, mas como deve soar, né? Aguça o ouvidinho aí, usa outras coisas para a gente trazer essa concentração e uma prática efetiva. Então, o que motiva a prática dos filhos de vocês? Claro que cada um é diferente do outro. Então, tem uma lista de coisas aí que podem ser motivadoras. Depois eu posso passar. Bom, a palestra vai ficar gravada, vocês podem assistir quantas vezes quiserem e pausar lá no YouTube para poder copiar, se vocês quiserem. Né? Mas o que motiva? São jogos? São itens para poder ir, ok, 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 ok? É uma lista de tarefas para se cumprir? São as próximas apresentações que vão ter? É ensinar uma habilidade para uma outra pessoa? Né? Então, esse tipo de coisa pode ser muito difícil de você organizar se você tiver interesses muito diferentes do seu filho. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que adora jogar, mas o seu filho não gosta de jogar, isso não vai dar certo. Então, você tem que descobrir o que é que dá certo para o seu filho. Esse tempo gasto para a gente descobrir isso é muito importante. Então, às vezes, a gente leva um tempo no começo, na organização da rotina, para entender o que é que mais motiva. E aí, os alunos grandes, né, que são responsáveis por si próprios, também tentem descobrir o que motiva vocês para praticarem mais. E criem essas estratégias vocês mesmos. Perder, entre aspas, esse tempo para descobrir isso é muito importante. Tá? Para os pais, é uma oportunidade única, muito importante de conhecer o filho. E, de repente, transpor isso para outras disciplinas da escola, para outros momentos da vida. Quanto mais a gente conhece nossos filhos, mais gostoso fica. Que outras ideias aí, cartões de revisão, brincar de caça ao tesouro, então você põe as atividades todas num papelzinho, aí tem que encontrar o papelzinho, aí encontrou o papelzinho, tem que fazer aquela atividade, aí agora vamos procurar a próxima pista do tesouro, e aí outro papelzinho, e vão brincando com isso, ou marcar pontos, como eu falei com a minha aluna, a gente sempre marca com brinquedinhos ou com coisas bonitas. Criar um recital para os brinquedos, ou criar recitais online para a família, agora a gente sabe que é possível, né? No momento pandemia. Criar, como aquela minha aluninha que eu mostrei no começo, vamos tocar música ao vivo no restaurante, baralho para sortear o que vai tocar primeiro, o que vai tocar depois, dados para marcar quantas repetições a gente vai ter, moeda de cara ou coroa para dizer se é a parte A que tem que tocar ou se é a parte B que tem que tocar, ou se toca primeiro a tarefa 1, a tarefa 2, tabelas para colar adesivo. Então, a gente tem essa semana a gente tem todas essas coisas para estudar. Então, cada coisa que eu estudar, eu vou lá e ponho um adesivo, por exemplo. Isso pode ser muito motivador para quem gosta. Desenho para pintar. Tem criança que odeia, porque é mais uma tarefa, tem que pintar o desenho. Mas tem criança que ama. E tem criança que gosta de ter o desenho, mas ela não gosta de pintar. Por que não? Os pais pintam o desenho e a criança faz a tarefa. Né? Pode ser muito motivador, é um trabalho em equipe. Você toca e eu pinto para você e vai ficar super bonito. Então, deixar um desenho limpo. Enfim, ideias. Algumas dicas para vocês, pais. Então, primeiro, observe como o seu filho responde a diferentes atividades e tipos de feedback. Como que é... Opa! Acho que eu saí aqui do modo de... Vocês estão vendo a apresentação? Interrompeu, Sim. né? Não estamos vendo a apresentação, não. Saiu. Sim, voltou. Obrigada. Opa! Obrigada pelo retorno e desculpem. Então, observem como que eles respondem aos tipos de feedback que o professor dá ou que você dá. Porque dependendo do jeito como você fala em casa na hora de praticar, isso não é bem aceito, mas se você mudar a maneira de falar, talvez ele aceite melhor. Então, vamos encontrar essa medida. Mais uma vez, de repente o professor pode ajudar vocês. Concentre-se em trabalhar junto com o filho para que vocês possam obter os resultados desejados. Às vezes, um combinado de um sinal não verbal é mais legal do que um combinado verbal. Então, por exemplo, a criança está tocando e toda hora ela deixa cair o punho, né? E o professor falou que não é para deixar cair o punho. Então, se você toda hora fala, levanta o punho, levanta o punho, levanta o punho, aquilo pode ser que irrite. Enquanto que se você faz uma brincadeira e passa, por exemplo, um brinquedo na frente dela, ela vai lembrar que aquele brinquedo é para levantar o punho. Ou você pega um pincel de maquiagem e faz um carinho, claro que tem que combinar antes, senão ela não vai adivinhar. Faz um carinho, ela lembra que aquele carinho faz levantar o pulso.
E é muito mais gostoso do que ouvir como uma bronca, levante o pulso. Então combinem com eles, o que a gente pode fazer para lembrar disso nessa peça? É muito gostoso, gente. E as memórias positivas que ficam disso assim para a vida são maravilhosas. Então, outra coisa pergunta que vocês podem fazer, né? Como é que a gente pode lembrar de trabalhar nisso juntos? Não é só o adulto simplesmente ter que dizer o que fazer e como fazer. Vamos lembrar junto. Como que o professor pediu para a gente fazer isso? E aí você já também está ensinando autonomia. Porque quando você pergunta, você faz a criança pensar. Né? O que era mesmo que o professor queria que a gente trabalhasse aqui? Era isso. E como que era mesmo? Era para fazer assim. Legal, dá uma de louco às vezes, finge que você não lembra. Como que isso soou? Você acha que isso soou bem? Soou como o professor pediu? Vamos gravar e vamos escutar? Porque às vezes a criança teima. Você está vendo que está errado, a criança está teimando que está certo. Vamos gravar e vamos escutar? Então vamos gravar e a gente leva na aula para o professor e a gente mostra se a gravação estava certa, se era mesmo esse som que a gente queria ou se tem algo para a gente mudar. Eu não gosto muito de falar em certo e errado com as crianças, eu prefiro falar em algo para mudar. Eu acho que soa muito melhor, porque na nossa cultura o erro ele é bem mal visto, né? Não deveria ser, porque a gente aprende tanto com os erros, mas o erro é mal visto. Então eu prefiro dizer, o que a gente pode mudar nessa música de repente. Enfim, perguntas para que a criança vá se dando conta de como tem que ser uma prática mais efetiva. E o tempo de prática sempre termine com um gostinho de quero mais. Não termina depois que o aluno já cansou. Termina antes de cansar, né? Porque aí é esse sentimento que vai ficar para o dia seguinte. Né? O jeito que a gente termina hoje é a motivação que a gente vai começar amanhã. Então, se a criança terminou super feliz, super para cima, ela vai ter vontade de voltar no dia seguinte. Se ela terminou naquele ponto que nada deu certo, que você já estava irritado, que você já tinha que sair de casa naquela hora porque você já estava atrapalhado, não, então larga tudo aí, vamos embora. Esse sentimento no dia seguinte vai fazer com que ela não queira vir praticar. Então, cuida com o como termina, né? Pensa sempre, o que é que faz o seu filho sair da sala de treino, do local de treino, com um lindo sorriso no rosto? Né? Você pode pensar em o que vamos tocar para terminar a prática. Vamos tocar uma música que ele mais gosta? Vamos tocar, ele toca e eu bato palma? Eu faço uma percussão? Ou se eu sei tocar um pedacinho, vamos terminar tocando juntos? Sei lá, ou vamos terminar procurando uma música de ouvido que seja do filme que você gosta, sei lá. Conversa com o professor, pede ideias, né? Sempre, vocês viram que eu mando sempre conversar com o professor. Professores, desculpa aí, tô colocando vocês aí numa enrascadinha, mas é nosso papel. E tudo bem os alunos não amarem todas as partes da prática, e tudo bem eles saberem que tudo bem também. Você pode dizer, você não precisa gostar, mas isso você precisa fazer, faz parte, né? Infelizmente, na vida a gente não faz só o que a gente gosta. Tem muitas coisas que a gente não gosta que fazem parte do que a gente precisa fazer. E na prática, algumas coisas vão ser chatas, mas são necessárias. E na medida que os alunos começam a enxergar por que elas são necessárias, isso tudo passa a fazer muito mais sentido. Eu tinha uma aluna que detestava fazer escalas no livro 2, e quando ela chegou no livro 3, que a primeira peça já é cheia de escalas, toda hora eu perguntava para ela, o que é isso? E ela respondia, é uma escala. E aí eu perguntava de novo, o que é isso? E ela respondia, é uma escala. Aí eu falei, nossa, que bom que você trabalhou tantas escalas no livro 2. Né? Parabéns pelo seu esforço em trabalhar as escalas, porque eu sei que ela detestava fazer. Só que ela viu a diferença depois, que quando ela foi tocar era muito fácil fazer, porque ela já tinha praticado a parte chata da coisa. Então, busque equilíbrio entre as partes difíceis e partes divertidas. Então, se tem a parte chata, vamos intercalar com as partes mais divertidas para que fique mais legal. Deixa escolher, né? Como eu falei, terminar é legal, termina com algo legal, deixa a criança escolher, o aluno escolher como nós vamos terminar hoje, o que você quer fazer para terminar. Pode dar tempo para improvisar, para tocar alguma coisa livre, para brincar, quem tem piano digital, brincar um pouquinho com os sons, enfim, algo que seja gostoso mesmo, né? E isso, né, de pensar em como terminar ou de organizar essa rotina de prática pode levar alguns dias. Mas se você insiste todos os dias e tenta organizar essa rotina todos os dias, os resultados vão aparecer. Então, muito importante, persista, né? Insista, persista, não desista. E ao final de cada sessão de prática, tenta fazer uma pequena avaliação de como foi. Né? E ensinar também, quando a gente está ensinando a autonomia, ensinar isso para eles também.
né? Como foi a sua sessão de prática hoje? Foi produtiva? Né? A primeira coisa que a gente quer é que seja sem briga, né? Livre de conflitos. Já é um bom começo quando a gente tem esses conflitos de início. E depois, foi produtiva? Deu certo? Que a gente conseguiu resolver? Que habilidade a gente conseguiu melhorar? Então, teve um trecho que ficou mais fácil, o som ficou mais bonito. O que a gente conseguiu perceber de melhor? Faça com que eles se envolvam nessa avaliação para que a gente possa ir criando autonomia. Claro que tudo de acordo com a idade e o amadurecimento da criança. Então, outras ideias aí, né, de se ele foi capaz de se concentrar, então aí uma avaliação para você mesmo, né, e a criança que é muito desconcentrada, por quanto tempo ele conseguiu se concentrar? Será que hoje foi mais que ontem? Será que agora é mais do que o mês passado? E assim por diante, né? Estar envolvido com essa prática pode ser uma experiência muito gostosa, que vocês vão levar para a vida. Lembrem, a infância passa muito rápido. Isso também a professora Flor diz pra gente. Estar com os filhos, poder estar de fato com eles, a infância e a adolescência, a gente passa muito rápido. A gente acha que a gente está curtindo, mas quando a gente vê, eles já estão adultos. Falo por experiência própria. Então, poder estar com eles, poder ter esses momentos de cumplicidade, estar de fato junto, fazem toda a diferença. É muito gostoso. Falo agora enquanto mãe, não enquanto professora, né? Então, a gente conduz os filhos para que eles possam navegar por si próprios e tendo a gente como parceiros, né? Então, em vez de a gente colocar uma receita pronta, deixa que eles vão, pouco a pouco, eles vão criando suas asinhas aí, criando sua autonomia, tá? Uma coisa que costuma motivar bastante também para a prática é ter uma apresentação em vista. Então, quando eles têm uma experiência bem sucedida, estão super bem preparados, têm incentivos, comemoram as apresentações, né? Isso pode ser muito legal e muito motivador para a prática. Então, se não tem nenhuma apresentação em vista, cria uma. Faz um mini recital para a família, em casa, para que o aluno se prepare, né, para essa apresentação. Ó, você vai tocar essa música, vamos se preparar com carinho e tal. Isso pode ser motivador. Né? Experiências musicais em grupo também são muito motivadoras. Tocar em grupo é sempre muito divertido. Participar de um evento como o que vocês estão participando é realmente incrível. Essas fotos são de eventos anteriores, né? Isso traz um sentimento de pertencimento muito grande, a vontade de praticar e progredir para quando voltar para um próximo festival ou para uma próxima aula em grupo e tocar tão bem quanto outros amigos que viu tocando, ou saber que, quando eu voltar aqui eu tenho que ter evoluído. Isso é muito motivador para a prática. Eu tenho uma aluna muito querida que essa semana mesmo estava conversando com ela e dizendo que ela o momento X do desenvolvimento musical dela foi após um festival. E ela participa sempre de muitos festivais, muito empolgada, muito linda, muito feliz, sempre agregando pessoas para perto dela, é muito gostoso de ver. Então, se vocês verem as carinhas aí, todas felizes. Essas são fotos do segundo encontro que a gente teve. Ninguém tá chateado, ninguém tá triste, tá todo mundo curtindo. E nem tocando piano eles estão tocando garrafa, né? Mas tinha alguém tocando piano, eu imagino. Ou tinha alguma música tocando de fundo. Mas enfim, fazer música com os outros, independente de qual maneira, é sempre muito divertido. E aí eu vou deixar algumas perguntas para vocês, que essas perguntas eu vou mandar depois para vocês no grupo de WhatsApp do encontro, e quem quiser também pode pegar, a palestra vai ficar salva no YouTube. Vocês podem pausar e responder essas perguntas para vocês mesmos depois, para uma autorreflexão.